Olá, meu nome é Caio e nessa segunda parte do Tech Challenge da FIAP, no caso aqui com a nossa API já criada, foi adicionado o suporte para Docker na raiz da solução para garantir que o Docker tivesse acesso a todas as camadas do sistema, como domain, application, infra, entre outros. Aqui no caso, para adicionar com o arquivo já criado, foi adicionado o Docker Support, onde foram criados o Dockerfile e o .docker ignore. O Docker Ignore, no caso, para evitar pastas como bin, objeto, git ou outros arquivos temporários fossem enviados durante a build da imagem. Isso torna o processo mais rápido e evita imagens pesadas desnecessariamente. Agora, no caso, para a parte de build e execução, com o Dockerfile e o .docker ignore configurados, executei o comando docker build a partir da raiz do projeto, via terminal. Esse comando criou uma imagem local chamada fiap cloud games-api e depois utilizei o comando docker run para definir a porta, o nome da imagem e para executar a aplicação em um container, que aqui no caso foi criado a imagem que está sendo utilizada no momento pelo Docker. Aqui agora com a imagem criada, nós podemos testar a dockerização no projeto em si. Aqui ele tem a opção de executar já via container, no caso utilizando a nossa imagem no Dockerfile, com as requisições em pleno funcionamento diretamente pela interface do Swagger, provando que a API está funcional dentro do ambiente Docker. Aqui no caso no Swagger, a dockerização ela já foi completada. E como estou gravando posteriormente, passou por toda a esteira de CI/CD e ele já está rodando no ambiente da Azure. Com Docker, conseguimos tornar a API mais portátil, consistente e pronta para rodar em ambientes como é o caso que está acontecendo na Azure. Essa etapa foi fundamental para o processo de entrega contínua, permitindo que outros membros da equipe pudessem usar essa imagem na configuração da própria esteira CI/CD e deploy. Olá, meu nome é Gustavo. Eu vou estar demonstrando para vocês o banco de dados. Ele já está criado aqui no Azure, então possibilitando a nossa aplicação de acessar ele. Aqui estão as configurações. E aqui é o acesso pelo SQL Server. Já foram criadas tabelas, então ele está funcionando normalmente. Pessoal, sou o Cauã, fiquei com a parte aqui de infraestrutura e escalabilidade da nossa API e também fiquei responsável por fazer o deploy da nossa API aqui na Azure. Aqui, como vocês podem ver na tela principal, eu criei um serviço de aplicativo, um plano de serviço de aplicativo, eu criei um Web Insights aqui para monitoring de logs e tal, e um grupo de recursos. Entrando aqui no nosso serviço de aplicativo, como vocês podem ver, aqui para baixo eu consigo pegar o domínio da nossa aplicação, né, e abrir toda a nossa aplicação aqui na própria Azure, no qual retorna toda a nossa aplicação funcional. Entrando aqui na parte do plano, né, do plano de serviço de aplicativo, como vocês podem ver, tem toda a monitoria aqui de percentual de CPU, memória, entrada de dados e a saída de dados, né, tudo monitorado. Aqui eu configurei também a parte de escalabilidade, né, no qual eu defini no mínimo 3 instâncias, no qual eu criei uma lógica aqui de escala horizontal, né, que evita lentidão, né, nos momentos de pico. Aqui eu utilizei a licença Stard1, né, que é uma licença aí SS1, que é uma licença que atende todos os requisitos para a partir de infraestrutura, escalabilidade, diferente da Basic 1, né? E foi isso aqui que a gente desenvolveu para subir nossa aplicação aqui na Azure para trazer uma forma mais funcional, uma forma que atende todos os requisitos de infraestrutura e escalabilidade. Obrigado. Olá, eu sou o André, eu fiquei responsável pela parte de criar as pipelines CI/CD para poder fazer a compilação e a publicação da aplicação no Azure. Então, aqui a gente tem um arquivo da esteira, né, automática, né, do workflow do IAM, onde toda vez que for feito algum commit abrindo uma PR, para mim principal, ele é gatilhado para fazer o checkout, instalar o .NET na versão 4, versão 4 não, perdão, na versão 8, restaurar as dependências, buildar o projeto, executar os testes, projeto de testes, e fazer o deploy no Windows Azure. E aqui estão as partes dos códigos que correspondem a esse processo, né? Então estão todas aqui as diretivas. Após todo
todo esse código. Nós temos aqui a esteira já executada e correta aqui com todos os passos, né? Então, checkout, instalação do .NET, instalação das dependências, o build do projeto, a execução dos testes, a instalação do .NET, o checkout e a finalização desse job de teste. Em seguida, a gente já tem aqui o workflow de publicação da aplicação na nuvem, né? No caso, nós escolhemos o Windows Azure. Então, aqui tem os passos do checkout, publicação do projeto, exibição do conteúdo da pasta publicada e o deploy em si do Windows Azure e o job completado. Então, essa é a parte aqui das esteiras CI, CD. No caso do nosso projeto, ficou uma esteira multistage, ou seja, uma esteira só para os dois processos. Obrigado. Bom, a minha responsabilidade foi implementar o monitoramento da aplicação. Nesse caso, eu escolhi o New Relic, que é uma das ferramentas líderes do mercado, no quesito de observabilidade. Eu fiz a instrumentação da nossa API com o agente.net, utilizando o Dockerfile, né, o Docker no caso, para a gente conseguir expor as métricas na plataforma no caso. Bom, aqui a gente tem o resumo, né, onde tem algumas informações, por exemplo, referente ao tempo de resposta das requisições, né, o back-end, tempo do navegador, enfim. Eu realizei alguns testes agora para subir alguns gráficos. Aqui tem o AppDex Score, que é a métrica de satisfação do usuário. Aqui tem o número de requisições por minuto, né? No caso eu fiz algumas agora. Aqui a taxa de erro. Aqui são as transações mais lentas, né, por assim dizer, que a gente consegue ver quais endpoints estão consumindo mais tempo, como por exemplo o de login. Aqui a questão dos logs, né? Enfim. Aí nesse caso, que a gente também tem o tracing, né? Que ele mostra quais requisições foram executadas, quanto tempo demoraram e também se ocorreram alguns erros, né? Erros no caso. E ele ajuda a identificar gargalos mais específicos, né? Como endpoints que estão demorando mais do que deveriam. É bom para fazer análise detalhada. Aqui no Service Map mostra de uma forma visual como que os serviços estão se conectando, né? No caso da API, o banco de dados, enfim. Então aqui a gente consegue ver a infraestrutura e o serviço. Aqui tem Transactions, né? Que no caso mostra os detalhes das transações. Então mostra quais transações consomem mais tempo, mais recurso, enfim. Tem uma análise mais detalhada dos endpoints. Além, tem os logs aqui também, por exemplo. E no caso, que são os logs da aplicação que eles estão sendo enviados direto para o New Relic, né? Então mostra comandos SQL, warnings, né? No caso, warning aqui, por exemplo. Todas as informações sobre a execução da API, né? Por exemplo, vou pegar um de exemplo aqui. Então, que a gente consegue ter um detalhamento melhor, né? Referente ao log. Enfim, tem outras coletas de dados também, mas no mais é isso. User experience está good, então está sendo bem utilizado, né? Toda a observabilidade dá para ver que a API ela tá muito bem. E é isso.